Todos os anos, durante os meses de abril e maio, a fazenda Hanlon despertava da soneca de inverno. Mike reconhecia que a primavera havia voltado não quando os primeiros açafrões surgiam debaixo das janelas da cozinha de sua mãe, nem quando as crianças começavam a levar bichos e sapos para a escola, nem mesmo quando os Washington Senators davam início à temporada de beisebol, normalmente perdendo de lavada, mas sim quando seu pai gritava para que Mike fosse ajudá-lo a empurrar a picape velha para fora do celeiro. A metade da frente era um velho Ford Model A parte de trás era uma picape com guarda traseira, que era o que havia sobrado da porta do velho galinheiro. Se o inverno não tivesse sido frio demais, os dois conseguiam fazer a picape pegar, empurrando pela entrada da garagem. A cabine da picape não tinha portas, também não tinha para-brisa. O assento era metade de um sofá velho que Will Hanlon tinha encontrado no lixão de Derry. O câmbio tinha uma velha maçaneta de vidro em cima. Eles a empurravam pela entrada, um de cada lado, e quando ela pegava velocidade, Will pulava para dentro, girava a chave, retardava a ignição, enfiava o pé na embreagem e passava a primeira marcha com a mão enorme em cima da maçaneta. Em seguida ele gritava, "Vamos para a parte mais difícil." Ele soltava a embreagem e o motor do velho Ford tossia, engasgava, estourava, explodia. E às vezes começava a funcionar, com dificuldade no começo, depois amaciando. Will saía pela rua em direção à fazenda Rullin, fazia a volta na entrada da garagem. Se ele fosse para o outro lado, o pai maluco de Henry Bowers provavelmente estouraria a cabeça dele com uma espingarda, e voltava para casa, com o motor silencioso, rugindo estridente, enquanto Mike pulava de empolgação, comemorando, e a mãe ficava na porta da cozinha, secando as mãos em um pano de prato e fingindo uma repugnância que não sentia de verdade. Outras vezes a picape não pegava no tranco, e Mike tinha que esperar que o pai voltasse do celeiro, carregando a manivela e resmungando baixinho. Mike tinha certeza de que algumas das palavras resmungadas eram palavrões, e tinha um pouco de medo do pai naquele momento. Só bem mais tarde, durante uma das visitas intermináveis ao quarto de hospital em que Will Hanlon morria, ele descobriu que o pai resmungava porque tinha medo da manivela. Uma vez ela deu um salto para trás, saiu voando do orifício e rasgou a lateral de sua boca. "Para trás, Mike", dizia ele, enfiando a manivela no orifício na base do radiador. E quando o motor estava finalmente ligado, ele dizia que no ano seguinte o trocaria por um Chevrolet, mas nunca trocava. Aquele velho Ford A híbrido ainda estava em casa, coberto de vegetação até o eixo e a guarda traseira de galinheiro. Quando a picape estava ligada e Mike sentado no banco do passageiro, sentindo o cheiro de óleo quente e fumaça azul, empolgado pela brisa que soprava pelo buraco em que antes ficava o para-brisa, ele pensava, "A primavera voltou, estamos todos despertando." E no fundo da alma ele dava um grito silencioso que sacudia as paredes daquele local geralmente feliz. Ele sentia amor por tudo ao seu redor, e mais do que tudo pelo pai, que sorria para ele e gritava, "Se segura, Mike, vamos voar com essa belezinha, vamos fazer alguns pássaros fugirem." Em seguida ele dirigia pela estrada da garagem com as rodas de trás do Ford, cuspindo terra preta e bolos de argila, com os dois quicando no assento sofá na cabine aberta, rindo como tolos por natureza. Will dirigia o Ford A pela grama alta do Campo dos Fundos, que era plantado com feno em direção ao Campo do Sul, de batata, do Oeste, milho e feijão, ou do Campo Leste, ervilha, abobrinha e abóbora. Conforme eles seguiam, pássaros saíam voando da grama na frente da picape, berrando de pavor. Uma vez, uma perdiz saiu voando, um pássaro magnífico, marrom como folhas do final de outono, e o som explosivo de suas asas foi audível, até mesmo acima do estrondo do motor. Esses passeios eram a porta de Mike Hanlon para a primavera. O trabalho do ano começava com a coleta de pedras. Diariamente, durante uma semana, eles saíam com o Ford e enchiam a caçamba com pedras que poderiam quebrar uma lâmina de arado quando chegasse a hora de remexer a terra para o plantio. Às vezes a picape ficava presa na terra úmida da primavera e Will resmungava sombriamente baixinho, mais palavrões, supunha Mike. Ele conhecia algumas palavras e expressões, outras, como filho de uma meretriz, o intrigavam.
Ele tinha visto a palavra na Bíblia e, até onde sabia, uma meretriz era uma mulher que vinha de um lugar chamado Babilônia. Ele tinha decidido perguntar ao pai uma vez, mas o Ford estava com lama até a suspensão. Havia nuvens tempestuosas na testa do pai e ele decidiu esperar um momento melhor. Acabou perguntando a Rich Tozier em outra ocasião e Rich disse que o pai dele falou que uma meretriz era uma mulher que recebia pagamento para fazer sexo com homens. O que é fazer sexo? Perguntou Mike e Rich saiu andando, segurando a cabeça. Em uma ocasião, Mike perguntou ao pai por quê, considerando que eles sempre retiravam pedras em abril, sempre havia outras no mês de abril do ano seguinte. Eles estavam no local do despejo das pedras, perto do pôr do sol, do último dia de coletas de pedras daquele ano. Uma estrada de terra antiga, não séria o bastante para ser chamada de estrada, levava da parte baixa do campo do oeste até a vala perto da margem de Candleskeg. A vala era uma confusão de pedras que foram retiradas das terras de Will ao longo dos anos. Ao olhar para as terras áridas, das quais ele cuidou primeiro sozinho, depois com a ajuda do filho, ele sabia que, em algum lugar debaixo das pedras, estavam os restos apodrecidos dos tocos de árvores, que ele arrancara uma de cada vez antes que qualquer um dos campos pudesse ser cultivado. Will acendeu um cigarro e disse: "Meu pai dizia que Deus ama as pedras, as moscas, as ervas daninhas e as pessoas pobres acima de todas as suas outras criações, e foi por isso que fez tantos. Mas todo ano parece que elas voltam." Acho que voltam", disse Will. "É a única forma que conheço para explicar." Uma mobília gritou ao longe do Candleskeg, em um pôr do sol que tinha deixado a água de um tom laranja escuro. Era um som solitário, tão solitário que fez os braços cansados de Mike se contraírem de arrepio. "Eu te amo, papai", disse ele de repente, sentindo um amor tão forte que lágrimas fizeram seus olhos arderem. "Eu também te amo, Mike", disse o pai e o abraçou apertado com os braços fortes. Mike sentiu o tecido áspero da camisa de flanela do pai na bochecha. "Agora que tal a gente voltar? Temos tempo para tomar banho antes que minha boa esposa coloque o jantar na mesa." "Ok", disse Mike. "Ok mesmo", disse Will Hanlon, e os dois riram exaustos, mas sentindo-se bem, com braços e pernas cansados, mas não extenuados, as mãos ásperas das pedras, mas sem doer muito. A primavera chegou, pensou Mike naquela noite, adormecendo no quarto enquanto a mãe e o pai assistiam a The Honeymooners na sala. A primavera voltou. "Obrigado, senhor, muito obrigado." E ao cair no sono, ao mergulhar, ele ouviu a mobília gritar de novo, e a distância do pântano onde ela estava se misturou ao desejo dos sonhos dele. A primavera era uma época movimentada, mas era boa. Após a coleta de pedras, Will estacionava o Ford na grama alta atrás da casa e tirava o trator do celeiro. Em seguida, era o momento de arar a terra, com o pai dirigindo o trator, e Mike ia atrás, se segurando no assento de ferro ou andando ao lado pegando pedras que eles deixaram passar e jogando para fora do campo. Depois vinha o plantio, e após o plantio vinha o trabalho de verão. Capinar, capinar, capinar. A mãe ajeitava Larry, Moe e Curly, os 13 espantalhos, e Mike ajudava o pai a colocar um Moseblower no alto de cada cabeça cheia de palha. Um Moseblower era uma lata sem as duas extremidades. Um pedaço de barbante bem encerado e resinado era amarrado com força no centro da lata, e quando o vento soprava por ela, o resultado era um som maravilhosamente apavorante, uma espécie de grasnar lamuriante. Os pássaros que se alimentavam do plantio logo descobriram que Larry, Moe e Curly não eram ameaça, mas os Moseblowers sempre os assustavam. No começo de julho, era hora de colher, além de capinar, ervilha e rabanete primeiro, depois alface e tomate que primeiro foram plantados em caixas, depois milho e feijão em agosto, mais milho e feijão em setembro, depois abóbora e abobrinha. Em algum momento, no meio disso tudo, era a vez das batatas. Então, conforme os dias ficavam mais curtos e o tempo mais frio, ele e o pai tiravam os Moseblowers, e às vezes, durante o inverno, eles desapareciam. Parecia que era preciso fazer novos todas as primaveras.
No dia seguinte, Will chamava Norman Sadler, que era tão burro quanto seu filho, Mose, mas infinitamente mais bondoso, e Norm ia até lá com o colhedor de batatas. Durante as 3 semanas seguintes, os 3 trabalhavam colhendo batatas. Além da família, Will contratava 3 ou 4 garotos do ensino médio para ajudar na colheita, pagando 25 centavos por barrica. O Ford A subia e descia lentamente pelas fileiras do Campo do Sul, o maior sempre em marcha lenta, com a caçamba aberta cheia de barricas, cada uma com o nome de uma das pessoas trabalhando. No final do dia, Will abria a carteira velha e enrugada e pagava cada um com dinheiro. Mike recebia, assim como a mãe, aquele dinheiro era deles, e Will Hanlon nunca perguntou a nenhum dos dois se e como eles gastavam. Mike ganhou uma participação de 5% na fazenda quando tinha 5 anos, idade o bastante, dissera Will, para segurar uma enxada e saber a diferença entre ervas daninhas e pés de ervilha. A cada ano, ele ganhava mais 1% e todos os anos, no dia seguinte ao dia de ação de graças, Will calculava os lucros da fazenda e deduzia a parte de Mike. Mas Mike nunca viu aquele dinheiro. Ia para a conta da faculdade e não devia ser tocado por motivo nenhum. Por fim, chegava o dia em que Norm Sadler levava o colhedor de batatas de volta para casa. Então o ar já teria ficado cinzento e frio e haveria geada nas pilhas de abóboras na lateral do celeiro. Mike ficava de pé na porta com o nariz vermelho, as mãos sujas enfiadas nos bolsos da calça jeans e via o pai levar primeiro o trator e depois o Ford A para dentro do celeiro. Ele pensava, estamos nos preparando para dormir de novo. A primavera foi embora, o verão foi embora, a colheita está feita. Tudo o que sobrava era o finalzinho do outono. Árvores sem folhas, chão congelado, uma camada de gelo nas margens do Kenduskeag. Nos campos, os corvos às vezes pousavam nos ombros de Moe, Larry, Curly e ficavam pelo tempo que quisessem. Os espantalhos estavam sem voz e não eram ameaça. Mike não ficava exatamente consternado pela ideia do fim de mais um ano. Aos 9 e 10 anos ele ainda era jovem demais para fazer metáforas mortais, porque havia muito pelo que ansiar. Andar de trenó no Parque Macarron ou em Rolling Hill, em Derrytown, se você tivesse coragem, embora isso fosse mais para os garotos grandes. Patinar no gelo, guerras de bola de neve, construção de fortes de neve. Havia tempo de pensar em sair com o pai em busca de uma árvore de Natal e tempo para pensar nos esquis nórdica que ele talvez ganhasse de Natal. O inverno era bom, mas ver o pai colocar o Ford A no celeiro. A primavera acabou, o verão acabou, a colheita acabou. Sempre o deixava triste, de forma como bandas de pássaros migrando para o sul no inverno o deixavam triste, ou da forma como uma certa incidência de luz podia às vezes dar nele a vontade de chorar sem nenhum motivo aparente. Estamos nos preparando para dormir de novo. A vida dele não se resumia a escola e tarefas, tarefas e escola. Will Hanlon havia dito para a esposa mais de uma vez que um garoto precisava de tempo para ir pescar, mesmo que pescar não fosse exatamente o que ele estivesse fazendo. Quando Mike chegava em casa depois da aula, deixava os livros sobre a TV na sala, preparava um lanche. Ele gostava de sanduíches de creme de amendoim com cebola, uma mistura que fazia sua mãe erguer as mãos horrorizada. E lia o bilhete que o pai havia deixado, dizendo para Mike onde ele, Will, estava e quais eram as tarefas de Mike: retirar as ervas daninhas de certas áreas, carregar cestas, colher frutos, varrer o celeiro, coisas do tipo. Mas em pelo menos um dia por semana, e às vezes 2, não havia bilhete. E nesses dias Mike ia pescar, mesmo que não fosse exatamente pescar. Eram dias ótimos, dias em que ele não tinha lugar certo para onde ir e, consequentemente, não sentia necessidade de chegar logo lá. De vez em quando, o pai deixava outro tipo de bilhete, sem tarefas. Podia dizer um deles, vá até a Old Cape olhar os trilhos dos bondes. Mike ia até a área de Old Cape, encontrava as ruas que ainda trilham... Mike ia até a área de Old Cape, encontrava as ruas que ainda tinham trilhos e os inspecionava com atenção, maravilhado de pensar que coisas como o bonde já passaram bem no meio das ruas.
Naquela noite, ele e o pai conversavam sobre eles, e o pai mostrava fotos do álbum de Derry, com bondes em funcionamento. Uma vara engraçada seguia do teto do bonde até um fio elétrico, e havia propagandas de cigarro nas laterais. Em outro momento, ele enviara Mike ao Parque Memorial, onde ficava a torre de água, para olhar para o bebedor de pássaros, e uma vez eles foram até o fórum juntos para olhar uma máquina terrível que o chefe Borton havia encontrado no sótão. Esse instrumento se chamava cadeira de vagabundo. Era de ferro fundido e havia algemas embutidas nos braços e pernas. Havia protuberâncias redondas no encosto e no assento. Fez Mike se lembrar de uma foto que ele vira em um livro, da cadeira elétrica em Sing Sing. O chefe Borton deixou Mike se sentar na cadeira e experimentar as algemas. Depois que a novidade de usar as algemas passou, Mike olhou com dúvida para o pai e para o chefe Borton, sem entender por que essa deveria ser uma punição tão horrível para os vagabas, a palavra que Borton usava, que foram parar na cidade nos anos 1920 e 1930. As protuberâncias deixavam a cadeira um pouco desconfortável, claro, e as algemas nos pulsos e tornozelos dificultavam encontrar uma posição melhor. Mas... "Ah, você é só uma criança", disse o chefe Borton rindo. "Quanto pesa? 30? 35 quilos? A maior parte dos vagabas que o xerife Sully prendia nessa cadeira antigamente pesava o dobro, pelo menos. Eles ficavam um pouco desconfortáveis depois de 1 hora, mais ou menos, muito desconfortáveis depois de 2 ou 3, e péssimos depois de 4 ou 5 horas. Depois de 7 ou 8 horas eles começavam a gritar, e depois de 16 ou 17 costumavam começar a chorar. E quando o período de 24 horas acabava, eles estavam dispostos a jurar perante Deus e qualquer homem que na próxima vez que fossem para Nova Inglaterra passariam bem longe de Derry. Até onde eu sei, a maioria cumpriu a palavra. 24 horas na cadeira de vagabundo era uma tremenda persuasão. De repente pareceu haver mais protuberâncias na cadeira, indo mais fundo em suas nádegas, espinha, lombar, até mesmo na nuca. "Posso sair agora, por favor?" disse ele educadamente, e o chefe Borton voltou a rir. Houve um momento, um instante de pânico, em que Mike pensou que o chefe só balançaria a chave das algemas na frente dos olhos de Mike e diria: "Claro, vou deixar você sair quando suas 24 horas estiverem completas." "Por que o senhor me levou lá, papai?" perguntou ele no caminho de volta para casa. "Você vai saber quando estiver mais velho", respondeu Will. "O senhor não gosta do chefe Borton, não é?" "Não", respondeu o pai com voz tão seca que Mike não ousou perguntar mais nada. Mas Mike gostava da maior parte dos locais em Derry para os quais o pai o mandava ou levava, e quando Mike tinha 10 anos, Will já tinha conseguido passar seu próprio interesse pelas camadas de história de Derry para o filho. Às vezes, como quando ele passou os dedos pela superfície ligeiramente áspera da base onde o bebedor de pássaros do Parque Memorial ficava, ou quando se agachou para olhar melhor para os trilhos de bonde que marcavam a rua Groove em Old Cape, ele era atingido por uma sensação forte de tempo. O tempo como uma coisa real, como uma coisa com peso invisível, da mesma forma que a luz do sol tinha peso. Alguns dos garotos da escola riram quando a senhora Gringus disse isso, mas Mike ficou perplexo demais pela ideia para rir. Seu primeiro pensamento foi: luz tem peso? Ah, meu Deus, isso é terrível. O tempo como uma coisa que acabaria enterrando. O primeiro bilhete que seu pai deixou naquela primavera de 1958 foi rabiscado nas costas de um envelope e colocado debaixo do saleiro. O ar estava quente, maravilhosamente doce, e a mãe dele tinha aberto todas as janelas. "Nada de tarefas", dizia o bilhete. "Se você quiser, vá de bicicleta até a estrada Pasture. Você vai ver construções destruídas e maquinários velhos no campo à esquerda. Dê uma olhada e traga uma lembrança. Não chegue perto do buraco do porão e volte antes de escurecer. Você sabe o motivo." Mike sabia o motivo direitinho. Ele falou para a mãe para onde estava indo e ela franziu a testa. "Por que você não vê se Randy Robinson quer ir com você?"
Tá, tudo bem, vou parar lá e perguntar, disse Mike. Ele foi mesmo, mas Randy tinha ido para Bangor com o pai para comprar mudas de batatas. Assim, Mike seguiu de bicicleta até a estrada Pastures, sozinho. Era um trajeto longo, pouco mais de 6 quilômetros. Mike achava que eram 15 horas quando ele apoiou a bicicleta em uma cerca velha de madeira no lado direito da estrada Pasture e a pulou para ir ao campo que havia atrás. Ele teria talvez 1 hora para explorar e depois começar a voltar para casa. Normalmente, a mãe não se aborrecia com ele, desde que voltasse no máximo às 18 horas, quando colocava o jantar na mesa. Mas um episódio memorável deixou claro que este ano era diferente. Nessa ocasião, em que ele se atrasou para o jantar, ela ficou quase histérica. Ela foi atrás dele com um pano de prato e bateu nele enquanto ele ficava boquiaberto na porta da cozinha, com um cesto com uma truta dentro no chão. Nunca me assuste assim, gritara ela. Nunca, nunca, nunca! Cada nunca foi pontuado com outra batida de pano de prato. Mike esperava que o pai se intrometesse e a fizesse parar, mas ele não fez isso. Talvez ele soubesse que, se fizesse, a ira dela se voltaria para ele também. Mike aprendera a lição. Uma surra de pano de prato era mais do que suficiente. Chegar em casa antes de escurecer. Sim, senhora. Combinado. Ele atravessou o campo em direção às enormes ruínas no meio. Obviamente eram os restos da siderúrgica Kitchener. Ele já tinha parado por ali, mas nunca pensou em explorar o local e nunca tinha ouvido nenhum garoto dizendo ter feito isso. Agora, ao parar para examinar alguns tijolos caídos que formavam um montículo rudimentar, ele pensou que conseguia entender por quê. O campo estava muito iluminado, banhado pelo sol do céu de primavera. Ocasionalmente, quando uma nuvem passava na frente do sol, uma grande sombra viajava pelo campo. Mas havia alguma coisa de assustador ali mesmo, assim, um silêncio sinistro que era rompido apenas pelo vento. Ele se sentia um explorador que encontrou os últimos restos de uma cidade perdida, fabulosa. À frente, à direita, ele viu o lado redondo de um enorme cilindro de azulejos na grama alta do campo. Ele correu até lá. Era a chaminé principal da siderúrgica. Ele olhou no buraco e sentiu um arrepio subir pela espinha. Era grande o bastante para ele poder entrar se quisesse, mas não queria. Deus sabia que lodo estranho poderia haver grudado nos azulejos internos, enegrecidos pela fumaça, ou que insetos ou animais horrendos poderiam ter se abrigado no interior. O vento soprou. Quando passou pela boca da chaminé caída, fez um som assustadoramente parecido com o som do vento, vibrando as cordas enceradas que ele e o pai colocavam no Mose Blower todas as primaveras. Ele deu um passo para trás, com nervosismo, pensando de repente no filme que ele e o pai viram na noite anterior, no Early Show. O filme se chamava Rodan, e vê-lo pareceu bem divertido na hora, com o pai rindo e gritando, "Pega aquele pássaro, Mike!" Cada vez que Rodan aparecia, e Mike atirando com o dedo até que a mãe passou a cabeça pela porta e mandou que eles calassem a boca antes que ela tivesse dor de cabeça com tanto barulho. Não parecia engraçado agora. No filme, Rodan tinha sido libertado das profundezas da terra por mineiros japoneses que estavam cavando o túnel mais fundo do mundo, e ao olhar para o interior negro dessa chaminé, foi bem fácil imaginar aquele pássaro agachado no fundo, com as asas como de morcego dobradas nas costas, olhando para o rosto pequeno, redondo e infantil que espiava a escuridão, olhando com olhos dourados. Tremendo, Mike se afastou. Ele andou ao longo da lateral da chaminé, que tinha afundado na terra até metade da circunferência. O terreno subia ligeiramente e, de impulso, ele subiu na chaminé. Ela era bem menos assustadora por fora, com a superfície azulejada quente do sol. Ele ficou de pé e saiu andando com os braços abertos. A superfície era larga demais para ele precisar ter medo de cair, mas estava fingindo ser um equilibrista no circo, gostando da forma como o vento soprava por seu cabelo. Na extremidade, ele desceu e começou a examinar coisas, mais tijolos, moldes retorcidos, pedaços de madeira, partes de máquinas enferrujadas. "Traga uma lembrança", dizia o bilhete do pai. Ele queria uma boa. Ele se aproximou da abertura ampla do porão, olhando para os destroços e tomando cuidado de não se cortar com o vidro quebrado. Havia muito ali.
Mike não havia esquecido o porão, nem o aviso do pai para ficar longe, nem havia esquecido as mortes que ocorreram naquele local 50 e poucos anos antes. Ele achava que, se houvesse um lugar assombrado em Derry, seria ali. Mas apesar disso, ou por causa disso, ele estava determinado a permanecer até encontrar alguma coisa realmente boa para levar de volta para o pai. Ele se deslocou lenta e sobriamente em direção ao porão, mudando o percurso para acompanhar a lateral irregular, quando uma voz de alerta dentro dele sussurrou que ele estava chegando perto demais, que um terreno enfraquecido pelas chuvas de primavera podia desmoronar debaixo de seus pés e jogá-lo naquele buraco, onde só Deus sabia quanto ferro afiado podia estar esperando para empalá-lo como um inseto, para que ele morresse uma morte enferrujada e contorcida. Ele pegou um caixilho de janela e jogou para o lado. Havia uma concha grande o bastante para a mesa de um gigante, com a alça torcida por um calor inimaginável. Havia um pistão grande demais para ele sequer conseguir mover, muito menos levantar. Ele passou por cima e... E se eu encontrar um crânio? Pensou ele de repente. O crânio de um dos garotos que foram mortos aqui quando estavam procurando ovos de Páscoa de chocolate em 1900 e sei lá. Ele olhou para o campo vazio, banhado pelo sol, muito chocado com a ideia. O vento soprou uma nota em seu ouvido, e outra sombra cruzou silenciosamente o terreno, como a sombra de um morcego enorme, ou pássaro. Ele percebeu, de novo, o quanto estava silencioso ali, o quanto o campo parecia estranho com suas pilhas de pedras e pedaços de ferro, inclinados para um lado ou para o outro. Era como se uma batalha horrível tivesse sido lutada ali há muito tempo antes. Não seja idiota, respondeu ele para si mesmo com desconforto. Encontraram tudo o que havia para ser encontrado aqui 50 anos atrás, depois do acontecimento, e mesmo que não tivesse encontrado algum outro garoto ou adulto, teria encontrado o resto depois. Ou você acha que é a única pessoa que vem em busca de lembranças? Não acho isso, mas... Mas o quê? O lado racional de sua mente perguntou, e Mike pensou que estava falando um pouco alto demais, um pouco rápido demais. Mesmo que houvesse alguma coisa para encontrar, teria apodrecido tempos atrás. Então, o quê? Mike encontrou no mato uma gaveta de escrivaninha quebrada. Ele olhou dentro, jogou-a de lado e chegou um pouco mais perto do porão, onde havia mais coisa. Sem dúvida encontraria algo ali. Mas e se tiver fantasmas? Essa é a questão. E se eu vir mãos saindo de dentro daquele porão? E se elas começarem a subir, crianças com os restos das roupas de domingo de Páscoa, roupas que estão podres e rasgadas e marcadas com 50 anos de lama da primavera e chuva do outono e a neve do inverno? Crianças sem cabeça? Ele tinha ouvido na escola que depois da explosão, uma mulher encontrou a cabeça de uma das vítimas em uma árvore em seu quintal. Crianças sem pernas, crianças abertas como bacalhaus, crianças como eu que talvez quisessem sair para brincar, aqui onde é escuro, debaixo das vigas de ferro inclinadas e das rodas dentadas velhas e enferrujadas. Para, pelo amor de Deus! Mas um tremor subiu pelas suas costas e ele decidiu que era hora de pegar alguma coisa, qualquer coisa, e sair dali. Ele esticou a mão para o chão de forma quase aleatória e pegou uma roda dentada de uns 18 centímetros de diâmetro. Ele tinha um lápis no bolso e usou-o para tirar rapidamente a terra dos dentes. Em seguida, enfiou a lembrança no bolso. Ele iria embora agora. Ele iria sim. Mas seus pés se moveram lentamente na direção errada, em direção ao porão, e ele percebeu, com uma espécie de horror terrível, que precisava olhar lá dentro, e tinha que ver. Ele segurou uma viga esponjosa que saía da terra e se inclinou para a frente, tentando ver para baixo e para dentro. Não conseguiu. Tinha chegado a 5 metros da beirada, mas ainda era longe para ver o fundo do porão. Não ligo se vejo o fundo ou não, vou voltar agora, tenho minha lembrança, não preciso olhar para um buraco velho, nojento, e o bilhete do papai me mandava ficar longe. Mas a curiosidade infeliz e quase febril que o agarrara não queria soltar. Ele se aproximou do porão, passo trêmulo a passo trêmulo, ciente de que logo que a viga de madeira estivesse fora de alcance, não haveria mais onde se segurar, ciente também de que o chão estava mesmo úmido e instável. Em pontos ao longo da beirada, ele conseguia ver fendas, como túmulos que despencaram, e sabiam que eram os locais de desmoronamentos anteriores.
Com o coração batendo no peito, como os passos fortes de botas de soldado, ele chegou à beirada e olhou para baixo. Aninhado no porão, o pássaro olhou para cima. Mike primeiro não teve certeza do que estava vendo. Todos os nervos e reações do seu corpo pareceram paralisados, incluindo os que conduziam pensamentos. Não foi só o choque de ver um pássaro monstro, um pássaro cujo peito era laranja como de um tordo americano e cujas penas eram comuns, cinza e fofas como a de um pardal. Mais do que tudo foi o choque do puramente inesperado. Ele esperava monólitos de maquinário meio submersos, em poças paradas e lama preta. Em vez disso, estava olhando para um ninho gigante que enchia o porão de uma ponta a outra e de um lado ao outro. Tinha sido feito com grama suficiente para compor mais de 10 fardos de feno. No entanto, essa grama era prateada e velha. O pássaro estava no meio, com os olhos de contorno brilhante, pretos como piche fresco e quente, e por um momento insano antes de sua paralisia sumir, Mike conseguiu se ver refletido em cada um deles. O chão começou a mexer de repente e ceder debaixo de seus pés. Ele ouviu o som de raízes rompendo e se deu conta de que estava deslizando. Com um grito, ele se jogou para trás, balançando os braços para se equilibrar. Ele perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão sujo. Um pedaço duro e cego de metal bateu dolorosamente em suas costas e ele teve tempo de pensar na cadeira de vagabundos antes de ouvir o som alto e explosivo das asas do pássaro. Ele ficou de joelhos e engatinhou, olhou para trás por cima do ombro e o viu subindo do porão. As garras apavorantes eram de um laranja escuro. As asas em movimento com mais de 3 metros de envergadura faziam voar os pedaços de grama para um lado e para o outro, aleatoriamente, como vento gerado por hélices de helicóptero. Ele deu um grito zumbido e alto. Algumas penas soltas caíram das asas e espiralaram até o chão do porão. Mike ficou de pé de novo e começou a correr. Ele correu pelo campo sem olhar para trás agora, com medo de olhar para trás. O pássaro não parecia Rodan, mas ele sentiu que era o espírito de Rodan, surgindo do porão da siderúrgica Kitchener como uma horrível surpresa saída de uma caixa. Ele tropeçou, caiu sobre um joelho, ficou de pé e correu mais. Aquele estranho grito zumbido soou de novo. Uma sombra o cobriu, e quando ele olhou para cima viu a coisa. Ela passou a menos de 1,5 metros de sua cabeça. O bico amarelo sujo abria e fechava, revelando o interior rosado. Ele fez a volta na direção de Mike. O vento que gerava soprou em seu rosto, trazendo junto um aroma seco e desagradável. Poeira de sótão, antiguidades mortas, almofadas podres. Ele desviou para a esquerda e viu a chaminé caída de novo. Mike correu para ela a toda velocidade, com os braços fazendo movimentos curtos na lateral do corpo. O pássaro gritou e ele ouviu o bater das asas, pareciam velas de barco. Alguma coisa atingiu a parte de trás de sua cabeça. Um fogo quente desceu até sua nuca. Ele sentiu espalhar quando o sangue começou a escorrer pela gola da camisa. O pássaro fez a volta de novo, pretendendo pegá-lo com as garras e carregá-lo como um falcão com um rato selvagem, pretendendo carregá-lo para o ninho, pretendendo comê-lo. Quando voou na direção dele em movimento descendente, com os olhos pretos e horrivelmente vivos fixados nele, Mike virou de repente para a direita. O pássaro errou, mas por pouco. O aroma poeirento das asas era exagerado, insuportável. Agora ele estava correndo em paralelo à chaminé caída, com os azulejos, um borrão ao lado. Ele via onde ela terminava. Se conseguisse chegar à extremidade e dobrar à esquerda para entrar, poderia ficar em segurança. Ele achava que o pássaro era grande demais para entrar. Ele chegou bem perto de não conseguir. O pássaro voou para cima dele de novo, diminuindo a velocidade conforme se aproximava, com as asas batendo e empurrando o ar em um furacão, com as garras cobertas de escamas agora apontadas para ele e descendo. O pássaro gritou de novo e desta vez Mike pensou ouvir triunfo na voz. Ele baixou a cabeça, ergueu o braço e pulou para a frente. As garras se fecharam e por um momento o pássaro o segurou pelo antebraço. O aperto era como de dedos incrivelmente fortes com unhas duras nas pontas. Mordiam como dentes. As asas do pássaro batendo pareciam um trovão nos seus ouvidos. Ele percebeu de longe as penas que caíam ao seu redor, algumas roçando em suas bochechas como beijos fantasmas. O pássaro subiu.
e por apenas um momento, Mike se sentiu puxado para cima, primeiro ereto, depois na ponta dos pés, e por um segundo interminável, ele sentiu as pontas dos tênis perderem o contato com o chão. "Me solta!" gritou ele para o pássaro e girou o braço. Por um momento as garras mantiveram o aperto e então a manga de sua camisa rasgou, ele caiu no chão. O pássaro berrou. Mike correu de novo, passando pelas penas da cauda da coisa, com vontade de vomitar por causa do cheiro seco. Era como correr por uma cortina de chuveiro feita de penas. Assim, tossindo, com os olhos ardendo tanto pelas lágrimas quanto pela poeira terrível que cobria as penas do pássaro, ele cambaleou para a chaminé caída. Nesse momento, nem lhe ocorreu pensar no que poderia estar escondido lá dentro. Ele correu para a escuridão, com os soluços ofegantes assumindo um eco seco. Seguiu talvez 6 metros e se virou em direção ao círculo iluminado pelo dia. Seu peito subia e descia, tremendo. Ele ficou ciente, de repente, de que, se tivesse errado o tamanho do pássaro ou da entrada da chaminé, teria se matado com a mesma certeza de que se tivesse encostado a arma do pai na cabeça e puxado o gatilho. Não havia por onde sair. Isso não era apenas um cano, era um beco escuro. O outro lado da chaminé estava enterrado. O pássaro gritou de novo, e de repente a luz na extremidade da chaminé foi bloqueada quando ele pousou. Mike conseguia ver as pernas com escamas amarelas, cada uma da grossura da panturrilha de um homem. Em seguida o bicho baixou a cabeça e olhou para dentro. Mike se viu de novo olhando para aqueles olhos de piche fresco, horrivelmente brilhantes, com íris douradas como alianças. O bico do pássaro abria e fechava, e cada vez que fechava, Mike ouvia um clique, como o som que se escuta nos ouvidos quando se bate os dentes um nos outros com força. Afiado, pensou ele. O bico dele é afiado. Acho que eu sabia que pássaros tinham bicos afiados, mas nunca pensei nisso até agora. Ele gritou de novo. O som era tão alto na garganta de azulejo da chaminé que Mike cobriu os ouvidos com as mãos. O pássaro começou a se forçar a entrar na boca da chaminé. "Não!" gritou Mike. "Não, você não pode!" A luz escureceu quando mais do corpo do pássaro foi espremido na abertura da chaminé. Ah, meu Deus, por que eu não lembrei que era um composto mais de penas? Por que não lembrei que ele podia se espremer? A luz diminuiu, sumiu. Agora só havia escuridão profunda, o sufocante cheiro de sótão do pássaro e o som das penas dele. Mike caiu de joelhos e começou a tatear no chão curvo da chaminé com as mãos bem abertas, procurando. Encontrou um pedaço de azulejo quebrado com as beiradas afiadas, cobertas do que parecia ser limo. Ele puxou o braço para trás e jogou. Ouviu um baque. O pássaro emitiu som agudo e zumbido de novo. "Sai daqui!" gritou Mike. Silêncio. E então o som de estalos e movimento recomeçou quando o pássaro voltou a forçar o corpo para entrar no cano. Mike tateou no chão, encontrou outros pedaços de azulejo e começou a jogar um atrás do outro. Eles bateram e se chocaram no pássaro e estalaram ao cair no chão da chaminé. "Por favor, Deus", pensou Mike com incoerência. "Por favor, Deus, por favor, Deus, por favor, Deus." Ocorreu-lhe que deveria recuar para a extremidade da chaminé. Ele tinha entrado pelo que havia sido a base. Era lógico que estreitasse conforme ele recuasse. Ele poderia andar para trás, sim, e ouvir aquele movimento baixo e poeirento enquanto o pássaro seguia atrás dele. Ele poderia recuar e, se tivesse sorte, poderia passar do ponto em que o pássaro não conseguiria mais avançar. Mas e se o pássaro ficasse preso? Se isso acontecesse, ele e o pássaro morreriam ali, juntos. Eles morreriam juntos e apodreceriam juntos, no escuro. "Por favor, Deus", gritou ele, e estava totalmente alheio ao fato de ter gritado em voz alta. Ele jogou outro pedaço de azulejo e desta vez o lançamento foi mais forte. Ele contou para os outros bem depois que sentiu como se alguém estivesse atrás dele naquele momento. E esse alguém tivesse dado um tremendo empurrão em seu braço. Desta vez, não houve baque nas penas, em vez disso houve um som úmido, o som que a mão de uma criança poderia fazer ao bater na superfície de uma tigela de gelatina meio solidificada. Desta vez, o pássaro gritou não de raiva, mas de dor verdadeira. O zunido tenebroso das asas dele encheu a chaminé. Ar fedido soprou por Mike como um furacão, fazendo suas roupas voarem, fazendo-o tossir, ter ânsia de vômito e recuar quando a poeira e limo voaram.
A luz apareceu de novo, cinza e fraca a princípio, depois clareando e se modificando conforme o pássaro voltava pela chaminé. Mike começou a chorar, caiu de joelhos de novo e voltou a tatear loucamente em busca de pedaços de azulejo. Sem qualquer pensamento consciente, ele correu para a frente com as duas mãos cheias de azulejos. Naquela luz, ele conseguia ver que os pedaços estavam manchados de musgo azul acinzentado e líquen, com uma superfície de lápides de ardósia, até estar quase na boca da chaminé. Ele pretendia, se pudesse, impedir que o pássaro voltasse. O bicho se abaixou, inclinando a cabeça da forma que um pássaro treinado em um poleiro às vezes inclina, e Mike viu onde seu último azulejo atingiu. O olho direito do pássaro quase não existia mais. Em vez de a bolha brilhante de piche fresco, havia uma cratera cheia de sangue. Gosma branco acinzentado escorria do canto da órbita e pingava pela lateral do bico do pássaro. Pequenos parasitas se contorciam nessa gosma purulenta. O pássaro o viu e saltou para a frente. Mike começou a jogar pedaços de azulejo nele. Os pedaços bateram na cabeça e no bico. O pássaro recuou por um momento e partiu para cima dele novamente, com o bico aberto, mostrando aquele interior rosado de novo, exibindo uma outra coisa que fez Mike ficar paralisado por um momento, com o queixo caído. A língua do pássaro era prateada. A superfície era rachada como terra vulcânica, que foi esquentada e se fragmentou. E na língua, como estranhas ervas que se enraizaram temporariamente, ali havia uma enorme quantidade de protuberâncias de cor laranja. Mike jogou o resto dos azulejos diretamente naquela boca aberta, e o pássaro recuou de novo, gritando de frustração, fúria e dor. Por um momento, Mike conseguiu ver as garras reptilianas, mas as asas bateram no ar e ele sumiu. Um momento depois, Mike ergueu o rosto, um rosto que estava marrom, de terra, sujeira e pedaços de musgo que as asas fazedoras de vento tinham soprado nele em direção ao som de estalo das garras nos azulejos. Os únicos lugares limpos no rosto de Mike eram as marcas feitas pelas lágrimas. O pássaro andou de um lado para o outro acima, tac, 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 tac. Mike recuou um pouco, pegou mais pedaços de azulejo e os empilhou mais perto da boca da chaminé que ousou. Se a coisa voltasse, ele queria poder disparar contra ela queima-roupa. A luz lá fora ainda estava intensa, agora que o mês era de maio, ainda demoraria para escurecer. Mas e se o pássaro apenas decidisse esperar? Mike engoliu com os lados secos da garganta, se arrastando um no outro por um momento. Acima, tac, tac, tac. Ele tinha uma boa pilha de munição agora. Na luz fraca, além do ponto em que o ângulo do sol fazia uma sombra em espiral dentro do cano, parecia uma pilha de louça quebrada reunida por uma dona de casa. Mike esfregou as palmas das mãos sujas nas laterais da calça jeans e esperou para ver o que aconteceria depois. Um tempo se passou antes de qualquer coisa acontecer. Se foram 5 ou 35 minutos, ele não sabia dizer. Só estava ciente do pássaro andando de um lado para o outro, acima como um insônia andando pela casa às 3 da madrugada. De repente, as asas bateram de novo. Ele caiu na frente da abertura da chaminé. Mike, de joelhos atrás da pilha de azulejos, começou a lançar mísseis no bicho antes mesmo que ele pudesse abaixar a cabeça. Um deles bateu em uma perna amarela metálica e tirou um filete de sangue tão escuro que parecia quase tão preto quanto os olhos. Mike gritou de triunfo, um som agudo e quase perdido, sob o berro irado do pássaro. "Sai daqui!" gritou Mike. "Vou ficar jogando até você sair daqui. Juro por Deus que vou." O pássaro voou para o alto da chaminé e voltou a andar. Mike esperou. Por fim, as asas bateram de novo quando ele levantou o voo. Mike esperou, achando que os pés amarelos, como de galinha, fossem aparecer de novo. Não apareceram. Ele esperou mais, convencido de que era algum tipo de truque, percebendo enfim que não era por isso que estava esperando. Ele estava esperando porque estava com medo de sair da segurança daquele esconderijo. Não ligo para esse tipo de coisa. Não sou um coelho. Ele pegou o máximo de pedaços de azulejo que conseguiu segurar, confortavelmente, e colocou mais um pouco dentro da camisa. Saiu da chaminé, tentando olhar para todos os lados ao mesmo tempo e desejando loucamente ter olhos na nuca. Ele viu apenas o campo se estendendo à frente e ao redor dele, coberto dos restos explodidos e enferrujados da siderúrgica Kitchener.
Deu meia volta, certo de que veria o pássaro empoleirado na beirada da chaminé como um abutre de um olho só agora, querendo apenas o que o garoto visse antes de atacar pela última vez, usando aquele bico afiado para perfurar, rasgar e arrancar. Mas o pássaro não estava lá. Tinha mesmo ido embora. Os nervos de Mike entraram em colapso. Ele emitiu um grito intenso de medo e correu para a cerca surrada pelo tempo entre o campo e a estrada, deixando cair os últimos pedaços de azulejo. A maior parte do resto caiu da camisa quando ela se soltou da calça. Ele saltou por cima da cerca, apoiando-se em uma das mãos como Roy Rogers se exibindo para Dale Evans ao voltar do curral com Pat Brad e o resto dos cowboys. Ele segurou o guidão da bicicleta e correu ao lado dela por 12 metros, antes de subir, e pedalou loucamente, sem ousar olhar para trás, sem ousar diminuir a velocidade, até chegar à intersecção da estrada Pasture e da rua Alterman, onde havia muitos carros passando de um lado para o outro. Quando ele chegou em casa, o pai estava trocando as velas do trator. Will observou que Mike estava coberto de bolor e poeira. Mike hesitou por apenas uma fração de segundo e contou ao pai que havia caído da bicicleta na volta para casa ao desviar para evitar um buraco. — Você quebrou alguma coisa, Mike? — perguntou Will, observando o filho com um pouco mais de atenção. — Não, senhor. — Torceu? — Aham. — Tem certeza? Mike assentiu. — Trouxe uma lembrança? Mike enfiou a mão no bolso e pegou a roda dentada. Ele mostrou para o pai, que olhou rapidamente e puxou um pequeno fragmento de azulejo da parte macia da carne debaixo do polegar de Mike. Ele pareceu mais interessado nisso. — Daquela velha chaminé? — perguntou Will. Mike assentiu. — Você entrou lá? Mike assentiu de novo. — Viu alguma coisa lá dentro? — perguntou Will, e então, como se para tornar a pergunta uma brincadeira, que não pareceu em nada como uma brincadeira, acrescentou: — Um tesouro enterrado? Sorrindo um pouco, Mike balançou a cabeça. — Bem, não conte para sua mãe que se meteu lá dentro, disse Will. Ela me daria um tiro primeiro e depois em você. Ele olhou com ainda mais atenção para o filho. — Mike, você está bem? Hã? Está com olheiras. Acho que devo estar cansado, disse Mike. São 12 a 16 quilômetros de ida e volta. Não esqueça. Quer ajuda com o trator, pai? Não, acabei de mexer nele por esta semana. Entre e vá se lavar. Mike começou a se afastar, mas o pai o chamou de novo. Mike olhou para trás. Não quero que você vá mais naquele lugar, disse ele. Pelo menos não até essa confusão estar esclarecida e terem capturado o homem que está fazendo isso. Você não viu ninguém lá, viu? Ninguém te perseguiu, nem te chamou? Não vi pessoa nenhuma, disse Mike. Will assentiu e acendeu um cigarro. Acho que foi erro meu te mandar lá. Lugares assim, velhos, às vezes podem ser perigosos. Eles se olharam rapidamente. Certo, papai, disse Mike. Não quero voltar mesmo. Foi meio assustador. Will assentiu de novo. Quanto menos se disser, melhor, eu acho. Vá se limpar agora e diga para ela colocar 3 ou 4 salsichas a mais. Mike foi. 6. Deixa isso para lá agora, pensou Mike Hanlon, olhando para as marcas que iam até a beirada de concreto do canal. Deixa isso para lá, deve ter sido só um sonho mesmo. Havia manchas de sangue seco na beirada do canal. Mike olhou para elas e olhou para o canal. A água negra corria suavemente, blocos de espuma amarela suja se agarravam às laterais, às vezes se soltando e flutuando na correnteza em círculos e curvas preguiçosos. Por um momento, só um momento, 2 blocos dessa espuma se juntaram e pareceram formar um rosto de garoto com os olhos para cima em uma máscara de terror e agonia. A respiração de Mike ficou presa na garganta, como se um espinho. A espuma se rompeu, se tornou sem sentido de novo, e naquele momento houve um som alto de água à sua direita. Mike virou a cabeça e se encolheu um pouco e por um momento acreditou ter visto alguma coisa nas sombras do túnel de escoamento onde um canal ressurgia depois de seu curso por debaixo da cidade. Mas logo sumiu. De repente, com frio e tremendo, ele enfiou a mão no bolso para pegar o canivete que encontrou na grama. Ele jogou no canal. Houve um ruído de água, um tremor que começou como um círculo e foi transformado no formato de uma seta pela corrente. Depois, nada.
Nada exceto o medo que, de repente, o sufocava e a certeza mortal de que havia alguma coisa perto, alguma coisa observando, avaliando suas chances, ganhando tempo. Ele se virou com a intenção de voltar para a bicicleta. Correr seria dignificar esses medos e se indignificar. E então ele ouviu o ruído na água de novo. Foi bem mais alto nesta segunda vez. Dane-se a dignidade. De repente ele estava correndo mais rápido que conseguia, em disparada na direção do portão e da bicicleta, levantando o descanso com o calcanhar e pedalando para a rua o mais rápido que conseguiu. Aquele cheiro de mar ficou forte demais. Forte demais. Estava por toda parte, e a água pingando dos galhos molhados parecia alta demais. Alguma coisa estava chegando. Ele ouviu os passos arrastados na grama. Mike ficou de pé, nos pedais, empurrou com tudo e disparou para a rua Main sem olhar para trás. Seguiu para casa o mais rápido que conseguiu, perguntando-se o que tinha possuído para fazer com que ele fosse para lá, o que o tinha atraído. Ele tentou pensar nas tarefas, em todas as tarefas, em nada além de tarefas. Depois de um tempo, acabou conseguindo. E quando viu a manchete no jornal no dia seguinte, garoto desaparecido desperta novos medos, ele pensou no canivete que jogou no canal, o canivete com as iniciais EC entalhadas na lateral, pensou no sangue que viu na grama e pensou nas marcas que iam até a beirada do canal.